Uma palavra muito importante na Bíblia, que é a palavra bênção. Ele começa: bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, na Bíblia nós encontramos a palavra bênção em muitos lugares, e é a propósito que o Salmo 1 começa com essa palavra, e ela começa com um contraste, ou seja, quem é a pessoa abençoada? A pessoa que é uma bênção e que é abençoada, ela não segue o conselho dos ímpios, mas ela segue a palavra de Deus. A pessoa que é abençoada, ela não imita os costumes dos pecadores, mas ela imita Cristo. A pessoa abençoada é aquela que não anda, não se assenta na roda dos que debocham, dos que escarnecem de Deus. Aí ele vai dizer assim, ao contrário, a pessoa abençoada encontra satisfação na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E diz mais, é comparado com uma árvore que é plantada próximo a um riacho, a um ribeiro, que cresce e no tempo oportuno as suas folhas não murcham e dá fruto. E tudo que ele faz, o quê? Prospera. O salmista, ele compara a vida de uma pessoa abençoada. Eu quero compartilhar com vocês alguns pontos importantes aqui nessa tarde como homens. Existe um poder sobrenatural de Deus nas palavras. E é por isso que a Bíblia diz que é pela palavra Deus criou o mundo do caos, da escuridão e trevas. Ele fez o mundo como cheio de vida. Deus usou a palavra. As palavras são importantes na forma como nós a usamos. Enquanto eu estou falando e você está ouvindo, Deus está usando as palavras para alcançar o seu coração. Provérbios, Salomão diz assim, que através das palavras nós estamos trazendo vida ou trazendo morte. E uma das coisas que ajuda a edificar uma casa, um lar, são as nossas palavras. E quando você vai à Bíblia, você vai perceber que as palavras são muito importantes. A primeira vez que a Bíblia menciona a palavra bênção, ela se encontra no Gênesis 1. Então abra a palavra de Deus em Gênesis 1. A primeira vez que Deus usa essa expressão, e abençoou Deus dizendo, o Senhor se referiu aos animais. Quando Deus cria os animais, aqui no capítulo 1, no verso 22, então Deus abençoou os animais dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, enche as águas dos mares e multipliquem-se as aves do céu. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. Então, a primeira vez que Deus usa a palavra bênção, se referia à multiplicação das aves, dos peixes, dos répteis. Depois ele usou essa palavra bênção para os seres humanos. Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra, ou dominem a terra. Então, o que a palavra bênção significa? A palavra bênção, baraka, significa que ela tem o poder de Deus de transformar as situações, de algo simples para algo grandioso. Tudo que vai à bênção de Deus se multiplica para o bem. Então, ao Deus nos criar, Ele pronuncia essas palavras. Então, a existência de todos nós aqui é resultado da bênção direta de Deus. E você vai perceber que a bênção, ela tem sido conduzida em toda a história. Em Gênesis capítulo 9, verso 1, nota aí, Deus refaz o mundo com Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. E as primeiras palavras de Deus ao Noé sair da arca, ele faz o quê? Ele também pronuncia as mesmas palavras que pronunciou para Adão e Eva. Abençoou o Senhor a Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e enchem o quê? A terra.
E é interessante que quando Deus forma agora o seu povo através de Abraão, ele também utiliza da mesma fórmula. O que ele diz para Abraão? Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei, e farei de você um grande povo. E o que? O abençoarei. Então olha que interessante. A bênção de Deus estava também com Abraão. Interessante que Adão e Eva tiveram filhos, Noé e sua esposa tinham filhos, Abraão não tinha filhos, mas Deus faz essa promessa de que ele vai abençoar, ele vai ser pai de nações, e Deus, nessa bênção para Abraão, Deus vai com mais detalhes, ele fala assim, tornarei o seu nome famoso, você será uma bênção, eu vou abençoar quem abençoar você, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, por meio de você, todas as famílias da terra serão o quê? Abençoadas. Que coisa extraordinária Deus está dizendo aqui. Que uma vida que vale a pena, ela tem a bênção de Deus. E é interessante que todas essas manifestações de Deus da palavra bênção, ela foi dirigida primariamente para o homem. E se você continuar vendo isso, você vai descobrir que todo o livro do Gênesis, a palavra bênção, ela é muitas vezes mencionada. Tanto é que só no livro do Antigo Testamento, 640 vezes se menciona a palavra bênção. E essa palavra é a mais procurada no livro do Gênesis. Um estudioso fez um comparativo de dois homens que viveram no século XVIII, 1700. Fizeram um estudo dos seus descendentes, da sua linhagem. Eles encontraram neste homem, Jonathan Edwards, 1.394 descendentes. E ao fazer uma avaliação desses descendentes, eles encontraram o que aconteceu com eles. Ele descobriu que entre eles tinham 13 reitores, 62 professores universitários, senadores, juízes, advogados, médicos, oficiais, pastores missionários, escritores, um vice-presidente dos Estados Unidos. Enfim, eles observaram que este homem, Jonathan Edwards, que foi um pastor presbiteriano, um escritor, um cristão, ele e a sua esposa, que educaram seus filhos nos caminhos de Deus, que creram em Jesus como Senhor e Salvador e pautaram a sua vida, o efeito desta crença, desses valores, não somente na vida dele, mas nos seus descendentes. Você já parou para analisar qual foi o efeito, qual tem sido o efeito da sua decisão de crer em Jesus nos seus familiares? Quem daqui é filho de adventista? Levanta a mão. Vários. Quem é neto de adventista aqui? Levanta a mão. Quem é bisneto de adventista? Bisneto. Eu não tenho. Tataraneto. Você é bisneto de adventista? Ok. Tem um tataraneto de adventista. Quase nós não temos. Mas olha que interessante. Nesse mesmo período, eles fizeram um estudo num outro homem que não escolheu ser fiel a Jesus. Esse Mark Jukes viveu no mesmo período, mais ou menos, de Jonathan Edwards, mas se descobriu que ele era um homem que vivia do crime. E ele também teve muitos descendentes, 1026 descendentes conhecidos. Mas olha que interessante, olha o que aconteceu com os seus descendentes. A maioria morreu na miséria, envolvido com o tráfico. Muitos eram ladrões, muitos foram condenados por diversos crimes, 7 deles foram assassinos, 20 só conseguiram aprender uma profissão na penitenciária. Qual é a diferença entre Mark Jukes e Jonathan Edwards? Onde está a diferença? Eu desafio você, nessa semana, você fazer uma avaliação na sua família. A diferença dos que creram em Jesus e dos que não creram. Eu tenho muitos parentes
E é interessante que eu não tenho aqui, não trouxe escrito uma análise que eu fiz. Mas há uma diferença. Eu tenho parentes da seguinte maneira. Por exemplo, do lado do meu pai, eu tenho parentes que são sem religião, que são católicos, que são Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, Batista, Adventista e outras religiões. Você vê nitidamente a diferença do que aconteceu ou que acontece na vida deles de acordo com a crença que escolheram. Não estou dizendo que devemos... a questão que eu vejo é o seguinte: como o efeito crer em Jesus e aceitar a sua palavra vai fazer diferença na vida da pessoa. Esses dois comparativos são extremos, evidentemente. Correto? Aqui não é... Muitos de nós estão no meio disso aqui. De repente, vou dar um exemplo depois aqui de uma história que mostra o efeito de crer em Jesus no processo de mudança da nossa vida. Então isso mostra para nós algo valioso, como é importante a gente receber Cristo Jesus, que é a maior de todas as bênçãos, Ele que pode mudar o rumo da nossa história. Por isso que religião não é coisa de mulher, religião é coisa do ser humano, que precisa de salvação. Então os homens do século XXI têm abandonado as coisas espirituais. E quando você, como homem, abandona a liderança espiritual da sua vida e da sua casa, você está correndo o risco de não perpetuar nos seus descendentes os melhores valores para essa terra e para o reino dos céus. Quando Deus estabeleceu o homem e a mulher, Ele deu a nós algumas referências. A mulher, Deus qualificou-a para colocar no seu ventre a frutificação do ser humano. Então a mulher é responsável de levar no seu ventre o desenvolvimento de uma criança. Ao homem coube o cromossomo que define a sexualidade do ser gerado. Quando o cromossomo XX se encontra com o cromossomo da mulher, que é X, vai ser o quê? O nascimento será o quê? Um menino ou uma menina? Vamos ver se vocês sabem. Uma menina. Então, quando é tudo X, é menina. Agora, quando o homem contribui com XY, o que vai acontecer? Vai nascer um menino. Não existe possibilidade da biologia humana ter um terceiro gênero. Toda forma de um nascimento na Terra só contém dois gêneros, masculino e feminino. Quando Davi escreve, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, vai perceber que a sociedade de hoje quer impor um outro tipo de gênero. Mas é conselho de Deus ou da impiedade? Da impiedade. Não estou dizendo que você tem que discriminar as pessoas que pensam diferente, tem que debochar delas, não. Respeite-as. Porém, saiba com clareza que na biologia de Deus só existe homem e mulher, macho e fêmea, XY. Ao homem, Deus deu o poder dele contribuir com a definição de gênero. E por isso que o homem é chamado para ser o sacerdote do lar. Ele que tem a responsabilidade de compartilhar e declarar as bênçãos de Deus sobre a sua família. Quando você não tem essa consciência, você não atua assim, a sua família pode ficar prejudicada pela sua ausência. Então a masculinidade, ela tem a ver com essa questão de transformar, de pegar o Evangelho de Cristo e ser a liderança na sua casa. E por que Deus espera isso de nós? Porque a bênção na Bíblia, ela tem 4 funções muito importantes. E é por isso que depende agora da nossa formação como homem. A primeira função da bênção é restaurar no homem a sua identidade. Identidade não é o seu RG, embora tenha a sua foto e o número. Mas identidade é o seu gênero, as suas características, que o define como um ser humano à imagem e semelhança de Deus. Então, cabe a nós, homens, a responsabilidade de dar um modelo em casa de como ser um homem.
E cabe a nós, como homem, a responsabilidade de revelar quem Deus é através das nossas ações. Pelo meu exemplo, nas palavras, nas ações, eu estou ajudando meus filhos a ter uma visão de Deus. Quem Deus é. E por isso que nós, homens, precisamos ler a Bíblia, precisamos aprender a orar, precisamos aprender a adorar a Deus. E você vai perceber, não é que a Bíblia é machista, como alguns dizem que no passado a Bíblia é um livro machista, que só fala do homem. A ideia não é essa, a ideia era restaurar o homem para que ele reflita a imagem de Deus e não permita que Satanás transfira a imagem de Satanás em nós. Então, o resgate na Bíblia, no Antigo Testamento, é de mostrar como devem ser os homens de Deus. É interessante que Satanás, ele não tem gênero. Os anjos não se fala na Bíblia de gênero, nem masculino nem feminino, é uma outra entidade. Me espanta como que hoje as pessoas querem não ser nada, e dá a impressão que nós estamos querendo ser imagem desse ser que não tem um gênero, como nós somos criados, masculino e feminino. E ele quer fazer com que o ser humano de hoje pareça com ele, não com Cristo Jesus. Tanto é que lá no Novo Testamento, fala ali em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 em diante, que quem é o nosso intercessor é Jesus Cristo, o homem. Ou seja, define-se Jesus, o Salvador, que ele vem na pessoa de o quê? De um ser humano masculino. Por que ele vem? Para trazer esse resgate do verdadeiro papel do homem. Então, a primeira função nossa como homens é permitir que Deus revele em nós a nossa identidade. Identidade, quem nós somos, quem sou eu. Segunda coisa, a função da bênção é ajudar a entender o propósito de Deus. Qual é o seu propósito de vida? Para que você existe? E você percebe que toda vez que Deus fala de bênção no Gênesis, ele vai junto o propósito. Noé, o propósito era o quê? Multiplicar, habitar no mundo. Abraão, o propósito de Deus era sair da sua terra, fazer uma nação. Quando Deus pega, por exemplo, Isaac, o propósito era continuar o legado de Abraão. Jacó, o propósito era formar um povo de Deus. E assim vai. Moisés, o propósito era tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Os homens de Deus, eles vão se identificando com o seu propósito. Qual é o seu propósito na vida? Como é que eu posso transmitir isso aos meus descendentes? Terceira função da bênção era o quê? Proteção. Por isso que vem as leis. As leis de Deus servem para proteger a vida. Quando você lê aqui, Gênesis 28, abra a Bíblia em Gênesis 28. Olha que interessante para entender como a bênção ela está ligada à proteção. Gênesis 28, a gente tem aí a história se passa na vida de Jacó, quando ele tem que fugir de casa porque ele cometeu um erro imoral, ele roubou a bênção do seu irmão, enganou seu pai, então as consequências agora é que ele tem que ir embora de casa. Nessa despedida, diz aqui o verso 1, então Isaac chamou Jacó e deu-lhe a sua bênção. Ele ordenou: não se case com mulher cananeia, mas vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e ali case-se com uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e o faça frutífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. E que ele dê a você e seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra da qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Bom, o que esse pai Isaac está fazendo com Jacó? Ele está cumprindo uma repreensão que ele vai dar a Jacó, que é que ele vai ter que ir embora para preservar a sua vida. Então olha que interessante, a bênção
que Jacó recebe, vai protegê-lo de duas maneiras. Primeiro, que ele vai protegê-lo do irmão que deseja matá-lo, porque ele roubou a bênção. Segundo, para que ele possa ter essa bênção, foi colocada uma lei para ele. Qual é a lei? O que ele deveria fazer para receber a bênção? Não se casar com uma mulher da região de Cananeia, mas procurar alguém entre os seus parentes. Por quê? Porque os seus parentes conheciam o Deus eterno, as mulheres daquele lugar não temiam a Deus. Para que ele pudesse receber a bênção de Deus, de Abraão, de Isaac e assim por diante, ele precisaria fazer um casamento que tivesse as mesmas crenças e afinidades com Deus do céu. Então, quando a gente ensina para os filhos que é importante namorar e se casar com alguém que tenha a mesma fé, mesmo temor a Deus, que estão sob o senhorio de Jesus Cristo, não é arbitrariedade e chatice dos pais, mas é uma forma da bênção de Deus proteger você. Compreende? Alguém que já foi ou que é casado com um cônjuge que não é da mesma fé, que não é de religião nenhuma, entende o que eu estou falando mais claramente. Então, a bênção, a função dela na nossa casa é instruir os filhos para que eles também, ao encontrar o matrimônio em um momento da história, eles procurem aquilo que dá proteção para eles. E por último, a função da bênção tem a ver com o quê? Legado. O que é o legado? É aquilo que vai continuar na vida deles. Então, quando nós instruímos os filhos, dedicamos nossa vida a eles, nós estamos passando um legado. Então, a bênção na Bíblia, ela era transmitida de diversas maneiras. Como é que ela era transmitida? Por que na Bíblia, principalmente no Gênesis, capítulo 27, fala muito disso? E a história no meio do livro do Gênesis ali, ela traz a história de Isaac, já idoso, seus olhos quase se fechando, também quase não enxergando direito, praticamente cego, mas ele fala assim para o filho dele mais velho, porque a bênção era comunicada primeiramente ao primogênito, que é o que lhe nasceu primeiro. Filho Esaú, vai caçar um animal, para preparar uma alimentação, um prato saboroso, que você sabe que eu gosto. Ao você me trazer esta comida, eu quero beijar a sua face e quero abençoar você. O que era isso? Isso era uma cerimônia de transmissão, de legado. As bênçãos de Deus são diversas formas, mas o cerimonial de transmissão da bênção era um ritual muito valorizado no Oriente, que hoje a gente não pratica isso mais, mas deveria praticar. Alguém de vocês aqui, em algum momento da sua vida, teve uma cerimônia em que o seu pai, diante da família, declarou bênção sobre você? Alguém participou, realizou, seus pais deram uma bênção cerimonial na vida de vocês? Alguém participou disso? Ninguém? Você já teve isso? Seu pai fez um culto e abençoou você na frente dos seus irmãos? Uau! Quem daqui, quando tinha 13 a 15 anos, não era adventista? Levanta a mão. Muito bem, muitos de vocês. Que ritual o seu pai fez para provar que você era homem? Pois não. Oi? Pegar caranguejo. Levou você para pegar caranguejo. E aí, você saiu esperto dali. Interessante. Você tinha quantos anos? Levou, tinha uns 7, 8 anos. 8 anos. Muito bem. Quem já participou de outra atividade que o pai levou para você e falou, agora você é homem? Pois não. Com 5 anos, meu pai me levou para catar algodão na roça. 5 anos. Agora você já é trabalhador. Pois não, olha lá. Eu com 12 anos, meu pai largou a casa e foi embora. Falou assim, você cuida da casa agora. Rapaz, olha aí, ó. Valente, 12 anos. Muito bem. O que mais? Pois não. Eu, quando amo meu pai, adoeci
13? 11? Uau! Você trabalhar com serraria 11 anos de idade. Aí, ó. São maneiras. Intencional ou não intencional, ela acontece na vida das pessoas. Agora, uma boa parte da sociedade brasileira não tem isso. Alguns pais no passado, quando o menino fazia entre 13 e 14 anos, tinha um ritual que eles faziam. Levavam o menino para a prostituição, para virar homem. Era uma outra forma de fazer. Tanto é que na cultura do Brasil existe uma festa de 15 anos para as meninas, não existe? Sim. E agora ela é moça, coloca uma sandália, um sapato especial, né? A preservação da menina. Mas do homem não tem esse cerimonial na cultura brasileira. E olha que interessante, na cultura bíblica existiu o cerimonial da bênção. Os judeus, eles praticam aquilo que a gente chama de bar mitzvah, que é quando o menino com 13, 14 anos, ele recebe na cerimônia de aniversário a responsabilidade de adulto, de ser um filho da lei. Bar quer dizer filho no hebraico, mitzvah quer dizer lei. É um ritual que dá responsabilidade, reforça a identidade da pessoa. Na Bíblia, as bênçãos elas são transmitidas dessa maneira aqui, ó. Existe uma cerimônia na qual o pai ele dava um abraço ou um beijo na face do filho, que era uma forma de demonstrar que ele passava àquela pessoa responsabilidades. Como aconteceu com você, em certo sentido. O pai passou, não quem sabe, sabendo disso aqui intencionalmente, mas falou: agora filho, eu estou doente, você que vai ter que resolver tudo isso aqui. Então, no caso da Bíblia, em Gênesis 27, Isaac chama Esaú e fala assim: filho, eu quero transmitir a você a minha bênção. Então, ele fez um cerimonial, era comida e beijar. Outra coisa, toda forma de bênção na Bíblia tinha uma mensagem, um conteúdo. O que eu vou transmitir para esse filho? Veja aí, Gênesis 27. Olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 27. Vamos ver o que o Isaac queria falar para o seu filho. Evidentemente que o Jacó tomou o lugar de Esaú, a mãe ouvindo, preparou Jacó no lugar do Esaú, depois a gente vai entender por quê. E quando o Jacó chegou no lugar de Esaú, aqui está no capítulo 27, verso 16. Depois, Jacó cobriu as suas mãos, porque ele era menos peludo que seu irmão, cobriu também o pescoço. E por fim, Jacó entregou a refeição saborosa e o pão que tinha feito ao seu pai. Então Jacó trouxe a comida no lugar de Esaú. Ele se vestiu parecido com Esaú, colocou roupas de Esaú, tinha o cheiro de Esaú, e trouxe a comida. Então dirigiu-se ao pai e disse assim: meu pai. Respondeu Isaac: sim, meu filho, quem é você? O pai percebeu que alguma coisa não estava muito certa. Quem é você? Disse Jacó: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora sente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Então o Isaac recebe o alimento na cerimônia. E Isaac perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpar e saber se você realmente é meu filho Esaú. Então a cerimônia envolvia toda essa questão. Quando Jacó se aproximou de seu pai, Isaac o palpou e disse: a voz me parece de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não reconheceu, pois, seus braços, que estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e então o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez: é mesmo meu filho Esaú? Respondeu Jacó: sou. Então disse: meu filho, traga-me de sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó o trouxe seu pai e ele comeu. E também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse. Então, ou seja, teve uma cerimônia
de valorização daquele momento. E agora ele pediu para que o Jacó ficasse mais perto dele. E veja o que ele diz agora, ó. Verso 27. Então se aproximou Jacó do seu pai e ele o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: Ah, este é o cheiro do meu filho, é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho da terra, a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem, benditos sejam os que o abençoarem. E quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo lhe saído da presença do seu pai, o seu irmão Esaú chegou da caçada. Bom, o que eu quero destacar aqui para vocês primeiro, as palavras de Isaque para Jacó. Quais foram as palavras? Ele reconheceu que era o filho, embora era o filho trocado. Ele fala aqui que Deus conceda do céu o orvalho da terra, a riqueza, o cereal e muito vinho. As palavras usadas nas bênçãos geralmente são palavras de prosperidade. Aqui está uma coisa muito valiosa. Muitas vezes a gente não imagina quão poderoso ou quão poderosas são as nossas palavras para os nossos filhos. Se isso não fosse valioso, Deus não teria isso na Bíblia. Isso mostra que Deus deu uma autoridade para o pai pronunciar para os filhos que está além de qualquer dimensão humana. Vou perguntar para quem? Como é o seu nome? Melquisedeque. Quando você teve 11 anos, você recebeu essa palavra do seu pai para cuidar dos seus irmãos. Como é que você se lembra algum tipo de sentimento que você teve? Eu fiquei alegre por uma parte, porque desde meus 5 anos eu andava com meu pai, que ele era pescador, né? Sim. Eu andava com ele na toda a canoa, aprendi, como era dele fazia, né? E também participava do trabalho da roça. E para mim foi uma satisfação grande, uma responsabilidade que eu até chorei, né? Por causa que eu via meu pai naquela situação, ele falou isso para mim, né? E aí eu carrego isso até hoje para mim. Então veja, vocês todos que receberam uma responsabilidade cedo do pai, veja como isso impacta a nossa vida. E aqui o que Deus está dizendo, que aquilo que Jacó ouviu do seu pai iria impactar grandemente as suas decisões. Então há uma autoridade que Deus entregou para o homem através das palavras que é muito importante. E isso mudou toda a história de Israel. Nós estamos falando aqui do início de um povo que hoje é nação, que naquele tempo não era nada ainda. Mas que Deus estava escolhendo Jacó, e o seu pai Isaque tinha uma palavra muito importante para ser dada a ele. Então, a bênção era transmitida como uma mensagem, a cerimônia era algo que dava valor àquilo, e as palavras também tinham um teor profético. Por isso que se você xingar o seu filho, se você amaldiçoar o teu filho, a probabilidade daquilo se cumprir é muito grande. Por isso que é importante que nós, pais, venhamos a pronunciar palavras de esperança, de conforto, de excelência, para que os nossos filhos sejam moldados pelas boas palavras de bênçãos que nós estamos trazendo. E por último, a bênção sempre é acompanhada de um compromisso. Se você quer entender isso, leia a história toda de Abraão. Abraão recebe de Deus as palavras de bênção. E todas as partes das viagens de Abraão, você vai perceber que Deus tem um compromisso com ele. E Deus reforça o compromisso. Deus fala muitas vezes desse compromisso. Deus fala muitas vezes dessas bênçãos na vida dele, com uma demonstração de que aquilo que eu estou dizendo, isto irá ser cumprido na sua vida. Será que hoje a gente pode fazer alguma coisa? Será que a gente tem motivos e temos ideias de como nós podemos transmitir
bênçãos na nossa família. Então eu vou deixar de maneira algumas ideias práticas para a gente fazer aqui hoje. Tem alguém aqui que sua esposa está esperando filho? Tem alguém que está... Não tem ninguém. Tem alguém que tem bebê pequeno aqui? Algum homem? Você tem que dar um ano e 9 meses. Olha só. Algumas coisas importantes que a gente encontra na Bíblia. Quando uma criança está sendo gerada, é uma ocasião de você abençoar a tua mulher e já abençoar aquela criança. Procure receber essa criança. Não rejeite essa criança. A rejeição é uma das piores situações que o ser humano pode viver. Quando essa criança nasce, por isso que na igreja adventista nós apresentamos, dedicamos a criança e pedimos a bênção de Deus. É um cerimonial em que nós pedimos que o poder do Senhor esteja sobre aquela criança. O próprio Jesus foi apresentado no templo depois de 40 dias do seu nascimento, e a Bíblia registra uma bênção que Simeão pronunciou sobre Jesus. Quando uma criança nasce, ele recebe um nome, esse nome deve estar associado a algumas das bênçãos que nós queremos para esse filho. Por isso que cuide bem do nome que você dá para os seus filhos. Empreste a esse nome um significado espiritual para ele. Quando entra na adolescência, aqui está um cerimonial que a gente gostaria de propor para vocês, pais, desenvolver nos seus filhos. Quando os meninos meninos e meninas, entre 12 a 16 anos, é uma idade crítica de grandes mudanças. E seria valioso se a igreja pudesse incentivar os homens, os pais, a desenvolver grandes ensinamentos com seus filhos e ter um cerimonial de bênção na igreja, onde você possa preparar o seu filho e sua filha numa cerimônia na sua casa, ou mesmo que seja aqui na igreja, e transmitir a eles uma bênção. Nós temos feito esse cerimonial em algumas igrejas, em alguns lugares. Quem sabe no dia 18 de outubro eu posso explicar com mais detalhes esse cerimonial. Mas é muito importante a gente poder ter um momento na vida dos nossos filhos adolescentes de fazer um culto e abençoá-los. E você também pode fazer depois com filhos adultos. Mas é muito importante a gente fazer isso. Tanto é que no livro de Gênesis ele termina de que maneira? Veja aí, nos últimos capítulos de Gênesis. Abra a Bíblia aí no capítulo 37, 38 de Gênesis. Veja como é que termina o livro. No capítulo 48 e 49 de Gênesis. Gênesis 48 e 49. Você vai perceber que Moisés dedicou para escrever as bênçãos que Jacó pronuncia sobre os seus filhos e descendentes. Jacó, ele faz diferente do seu pai. Enquanto o seu pai escolheu um para abençoar, Jacó faz diferente. Ele chama cada filho individualmente e transmite uma bênção sobre todos eles. E assim Deus espera que nós façamos. Deus espera que eu, como pai, estude a vida dos meus filhos e pronuncie uma bênção adequada ao caráter de cada um deles. Inclusive vocês que é mais velho, irmãos de cabelos brancos que têm filhos e netos, vocês deveriam promover um culto na sua casa e chamar cada filho e pronunciar uma bênção específica que você preparou com oração pelos seus filhos e netos. Isso faz parte da nossa educação como filhos e filhas de Deus. É uma missão que Deus tem para nós. E é interessante que até mesmo quando um filho muda-se para estudar fora, morar em outro lugar, o seu pai deveria pronunciar uma bênção sobre ele. O mesmo no dia do casamento. Geralmente nos casamentos, só o pastor, o padre ou o cerimonialista que pronuncia uma bênção. Mas no dia do casamento, os pais, se estão vivos ou se não estão vivos, o irmão mais velho está presente, deveria declarar uma bênção ao casal. Por que isso é importante? Porque isso dá segurança.
Isso dá um vínculo espiritual. Isso é uma autoridade que Deus deu a nós para ser pronunciado ao outro. E como eu disse aqui, aos nossos descendentes, os avós deveriam se preocupar em transmitir. Há muita gente que está preocupada em deixar uma casa, deixar uma herança física, mas mais importante que isso é transmitir a herança espiritual. Deus espera que a gente valorize. Então, quando que a gente pode abençoar? A gente pode praticar a bênção todos os dias.